É com grande alegria que eu, Rosângela Dias, te recebo aqui neste vídeo para juntos percorrermos todas as hipóteses de escrita. Mas antes, vamos conversar um pouquinho? A escrita nem sempre existiu, sabia? Conforme a necessidade do ser humano de se expressar graficamente foi aumentando, foi surgindo as tentativas de escrita até chegar na maneira que a conhecemos hoje. Sendo assim, vale dizer aqui que a escrita nada mais é do que a representação gráfica do som da fala. Portanto, não é um processo natural, mas sim aprendido e transmitido culturalmente. Cada ser humano que passa pelo processo de alfabetização desbrava um caminho de descobertas e tentativas até chegar no sistema de escrita alfabético que conhecemos. Então, quando vemos uma criança escrevendo uma palavra e achamos que ela está comendo letras ou esquecendo letras, na realidade ela está naquela fase que percebeu que precisa de mais e acaba acrescentando símbolos para escrever. Olha que legal! Então, sabendo disso, te convido a esta incrível jornada que é o mundo das descobertas sobre a escrita. Após muitos estudos, foi descoberto que todos nós, antes de chegarmos na escrita convencional, aquela ortograficamente correta, passamos por algumas hipóteses de escrita, sendo elas pré-silábica, silábica, silábica alfabética, alfabética e alfabética ortográfica. Você deve estar se perguntando, mas o que quer dizer cada uma delas? Já te explico. A pré-silábica, nesta hipótese, a criança ainda não faz relação entre o som da fala e a escrita. Só aí temos 11 estágios diferentes, desde a garatuja até o uso de letras aleatórias. Na hipótese silábica, a criança ela já percebeu que a escrita é a representação do som da fala e começa a atribuir uma letra para cada sílaba, para cada pauta sonora. E se já estiver mais avançada na percepção do som que emite ao falar, quando ela for escrever, vai atribuir uma letra para cada parte que compõe a palavra. Vamos a um exemplo. Para escrever cavalo, pode surgir diversas maneiras de escrita para quem está nessa hipótese. Então, pode aparecer o C, o V e o L, a letra A, O, K, A, O, uma letra para cada sílaba. Então, lembrando que o nome silábica vem de sílabas, pauta sonora. Então, tomar consciência do som que emite cada uma quando abre a boca para falar e faz essa relação entre o fonema, que é o som, e o grafema, que é a letra. Depois dessa hipótese, temos a silábica alfabética. Aqui a criança começa a sentir a necessidade de acrescentar mais letras ao escrever as palavras. Percebe que apenas uma não corresponde ao som que emitiu ao falar. Então, vamos a um exemplo. Para escrever cavalo, pode surgir algumas variações, como para escrever o K, coloca a letra K e a letra A, o V e o O. Ou seja, já começa a tomar consciência da composição das sílabas e está cada vez mais próximo da escrita convencional. Então, nessa fase, a gente precisa estimular para que ela perceba mais que outras letras ela vai usar. Na hipótese ou na escrita alfabética, ela já compreendeu o sistema de escrita. Ela já começou a fazer a relação de cada parte e quais letras ela vai usar. Ainda não está pensando em questões ortográficas. Olha que incrível! Aqui ela já compreendeu o funcionamento do sistema de escrita, foram muitas tentativas, associações, relações e muita movimentação mental para chegar até aqui. Por isso devemos valorizar muito este momento. Então note que ainda não estamos falando da escrita correta das palavras. Então podem aparecer escritas como casa, escrita com K, cavalo com K na frente, porque ela está associando ainda ao som. Né? Não se preocupe, tá tudo bem. Isso não quer dizer que seu filho, sua filha está escrevendo tudo errado. Mas sim que ele, ela já percebeu como o nosso sistema de escrita alfabético funciona. Só não podemos parar essa jornada por aqui, ela continua. Nós vamos até finalmente chegarmos na escrita alfabética ortográfica. E é somente neste ponto
inicia-se o trabalho com a ortografia, pois aqui a criança já está preparada e apta para falar sobre as normas convencionais da escrita. Então, vale observar que a ortografia é o último ponto a ser focado. Portanto, não queime etapas, isso só vai gerar estresse, choro e crises de ansiedade desnecessariamente, já que para cada criança é como se você estivesse falando em outra língua, ou seja, para ela não faz o menor sentido antes de chegar aqui na escrita alfabética ortográfica. Então é importante saber identificar cada uma dessas hipóteses de escrita, assim você saberá quais atividades lúdicas, brincadeiras, jogos deve propor para que seu pequeno, sua pequena avance de maneira efetiva e rápida rumo à compreensão do sistema de escrita alfabético. Um grande abraço e até o próximo!